Olá, meu irmão, ao lermos os seguintes 3 versículos da Bíblia, nós teremos 3 perguntas que não têm resposta. E neste vídeo, eu e você tentaremos responder essas perguntas tirando as nossas próprias conclusões. Se não acreditas, deixe eu ler esses versículos da Bíblia, se não vai ser pergunta. Na verdade vai ser pergunta e não tem resposta. Não tem resposta clara. Então um dos versículos é o seguinte, é Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Não há nenhum outro versículo que tenha aprofundado esse assunto. É só neste versículo, só em toda a Bíblia, só apanhamos essa menção de Moisés nesse versículo só. É onde se falou dessa disputa. Não há outro versículo que aprofundou, como que foi, que explicou com detalhe como que foi essa disputa. Não. Então nós vamos ter uma pergunta aqui. Afinal de contas, houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo Satanás por causa do corpo de Moisés? Será que nessa altura Moisés estava vivo ou já estava morto? Por que estavam a lutar por causa do corpo? Sai pergunta. E não tem resposta aí na Bíblia. Não tem resposta. Mas tem resposta quando nós aprofundarmos. Então este é o primeiro versículo. E dizer-te, meu amigo, que falei deste versículo, acho que nos vídeos 24 e 25, quando eu estava a falar sobre a necessidade de nós falarmos mal do diabo Satanás ou não. Li também esse versículo, mas estava a me basear num outro tema, sobre outro assunto, era um outro conteúdo. Que não há necessidade de a gente falar mal do diabo Satanás, porque nem o próprio anjo não falou mal do diabo Satanás. Acho que o meu amigo se lembra. Acho que está nos vídeos 23, 24, 25, quando eu estava a falar do diabo Satanás. Mas hoje irei falar ainda do mesmo versículo, mas inclinando-me sobre o conteúdo desse versículo. Por que estavam a disputar o corpo de Moisés? Então, outro versículo da Bíblia que ainda vai trazer dúvida é esse Deuteronômio 34, começando de 1. É de que Deus foi com Moisés no topo da montanha, lá em Bet-peor. Então, quando chegou lá, estava a mostrar Moisés a terra prometida, que a terra que eu prometi é esta, passa daí até ali, só você não pisará nessa terra, devido àquela maldade que você fez. Acho que, meu irmão, se você se lembra, quando Moisés feriu a pedra para tirar água pela segunda via. Então, depois de Moisés ser mostrado aquela terra prometida, foi aí onde Moisés morreu, aí no topo da montanha. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então quem o sepultou? Se fosse alguém, seja Arão, seja qualquer discípulo, ou Josué, qualquer que estava aí, esteve presente lá na montanha, então presenciou a morte de Moisés e o sepultou. Esta pessoa não poderia reconhecer onde fica a sepultura de Moisés? Claro que poderia. Mas se aqui vem que ninguém, até hoje, ninguém conhece a sepultura de Moisés, porque não havia ninguém. Então, será que Deus poderia até sepultar Moisés? É verdade que Deus sepultou Moisés? Aqui, Deuteronômio 34:6, e o sepultou no vale na terra de Moabe. Quem? Quem o sepultou Moisés? Então sai essas perguntas, quem sepultou Moisés?
Por que até hoje ninguém conhece a sepultura de Moisés? Será que é possível Deus sepultar Moisés? Então, este é um outro assunto que eu irei falar ainda nesse vídeo. Tem respostas também. Quando nós aprofundarmos o nosso raciocínio, vamos ter a resposta. E ainda tem o terceiro assunto, ainda mais importante, ainda sobre Moisés. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Quando Jesus Cristo estava a orar, se revestiu da glória, ficou todas as roupas brancas, tudo branco, e na sua glória apareceu também Elias e Moisés. E falavam com Jesus Cristo sobre como que vai ser os dias seguintes. Os dias seguintes de Jesus Cristo, como que vai ser a morte, como vai se cumprir a palavra do Senhor. E até os discípulos Pedro, que estavam no sono, até acabaram ultimamente despertando e vendo um pouco daquela conversa, onde o atrevido Pedro acabou dizendo que seria melhor a gente construir 3 cabanas. Um para a Senhora, outro para Moisés e outro para Elias. Significa que tiveram uma conversa. Com quem? Moisés. O assunto hoje é Moisés. Mas como Moisés teve que aparecer em toda a sua glória, juntamente com Elias, aparecer nos dias de Jesus Cristo? Muitos anos depois da sua morte, de Moisés nesse caso, que até Pedro conseguiu ver, se o próprio Pedro conseguiu mencionar, seria melhor a gente construir 3 cabanas, um para o Senhor Jesus Cristo, outro para Moisés, é porque ele viu Moisés. Elias, não precisamos falar de Elias, porque nós sabemos que Elias foi arrebatado com uma carruagem de fogo. Sim, esse sim. Então Moisés, como que ele teve que aparecer se ele morreu? Então, se nós juntarmos esses 3 versículos, vamos ter as 3 perguntas que eu havia falado. Por que o diabo Satanás disputava e contendia com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem sepultou de facto Moisés? É Deus? Será que Deus sepultou Moisés? Se estavam os 2 só no cume da montanha. Por que até hoje ninguém conhece a sepultura de Moisés? Então, com essa terceira pergunta, por que Moisés subsaiu de novo em toda a sua glória para Jesus Cristo, que até foi possível ser visto com Pedro enquanto ele morreu? Que nós temos informação que não morreu de facto é Elias, mas Moisés morreu. Mas como que ele pôde sair em toda a sua glória? Então, com toda certeza, nós podemos ter a conclusão de que Moisés não morreu. Não morreu. Foi arrebatado. Então, como nós podemos ter essa conclusão? Vamos ter essa conclusão baseando mesmo na própria Bíblia, analisando os conteúdos. Porque assim, nesse versículo de Deuteronômio 34, 5, 34, 1 até 6, até 7, até 8, esse assunto só estavam aí Deus e o próprio Moisés, estavam os 2. Então, quando aquilo aconteceu, depois de mostrar aquela terra prometida, o próprio Deus é que tirou-lhe a vida de Moisés. Então, quando ele tirou a vida, Satanás, entendendo que Moisés foi um homem carnal, um homem pecador também, que há um tempo atrás havia assassinado um egípcio, é um assunto que meu amigo você conhece muito bem, que Moisés matou alguém. E para além de matar alguém, Moisés desobedeceu o mandato do Senhor, quando ele feriu pela segunda vez a pedra. E foi um dos motivos que fez com que ele não entrasse na terra prometida. Então Deus, Satanás, entendendo tudo isso, então logo que o Senhor lhe tirou a vida,
Quando o Senhor Deus tirou a vida de Moisés, o diabo Satanás ficou com todo aquele pensamento, com toda aquela esperança de que esse corpo é meu, vou levar para o inferno, porque é o corpo de um pecador. Só que quando o diabo Satanás quer já apoderar-se daquele corpo de Moisés para levá-lo para o inferno, o arcanjo Miguel é quando o intervém. Diz: não pode acontecer assim, não. Esse corpo tem que ir para a glória do Senhor. Esse também nada. Esse é um pecador, tem que ir para o inferno. Esse nada, tem que ir para o céu, tem que ir para o inferno, tem que ir para o céu. Então, ultimamente, o arcanjo Miguel é que venceu aquela confusão e levou o corpo de Moisés para os céus. E o corpo de Moisés foi arrebatado. Se não, ninguém conhece a sepultura de Moisés até hoje, é porque não existe. Não existe. E quem deu a informação de que Moisés morreu é o próprio Deus. É que deu a informação a Josué, que de hoje em diante fica a saber que estão sozinhos. Moisés já não existe entre vós. Já morreu. Mas aqui nós podemos entender que Deus não quis ser direto, que o arrebatei para mim, da forma como aconteceu com Enoque. Ele aqui não quis ser direto, mas Moisés foi tomado com o próprio Deus. Quando o diabo Satanás queria apoderar-se daquele corpo, então, para levar para o inferno, Deus decidiu mandar seu anjo para recuperar aquele corpo para a sua glória. Essa é a única conclusão que nós podemos ter. Então, já disse-te que já respondi essa pergunta. Quem sepultou é Deus. Por que sepultou? E não se conheceu a sepultura até hoje. Se as pessoas de todos aqueles milhares de pessoas, quase 3.000 pessoas que estavam aí ou mais, já poderiam até ter vasculhado em todo o canto, em todas as montanhas, em todas as esquinas, para ver se tem algum túmulo aí, para ver se poderia descobrir os restos mortais de Moisés. Mas se ninguém conseguiu localizar, não conseguiu encontrar até o dia de hoje, é porque não existe. A única certeza, a única resposta onde nós podemos ter essa conclusão de que Moisés não morreu. Ou morreu, mas não foi sepultado, mas sim foi arrebatado. Ressuscitou. É este mesmo, Deuteronômio 34:6, onde foi e o sepultou num vale na terra de Moab, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Com esta declaração que até hoje ninguém conhece o lugar da sepultura de Moisés, logo vamos ter a conclusão de que ele não foi sepultado. Porque com certeza as pessoas deveriam procurar de toda maneira até escavar em certas partes para encontrar os restos mortais, mas não. Então por que estavam a disputar? E já respondi. Estavam a disputar porque o diabo Satanás queria aquele corpo de Moisés para levá-lo para o inferno. E o próprio Deus queria o próprio corpo de Moisés para a sua santidade. Sendo ele um grande homem da lei, um homem que serviu a Deus de toda boa maneira, teve seus erros, sim. Toda pessoa tem erro, mas o Senhor, com toda a sua santidade, com toda a sua misericórdia, teve que perdoar, é claro. Teve que perdoar. Deus já perdoou coisas piores. Então, comparando com os erros de Moisés, isso é muito normal. Então, Deus perdoou. Deus perdoou os pecados que Moisés cometeu e o arrebatou para si. É isso que vai responder a terceira pergunta. Como que Moisés sai em toda a sua glória nos tempos de Jesus Cristo? Se quem foi arrebatado é Elias, Enoque foi levado vivo. E aqui vem que Moisés morreu e foi sepultado. E estava a lutar sobre o corpo de Moisés, toda
toda essa história, mas não vem escrito aqui que foi arrebatado. Então como que Moisés subsai nos tempos de Jesus Cristo? E aí nós vamos ter a conclusão e reforçar aquela declaração da segunda resposta antiga, de que na verdade Moisés foi ressuscitado. É por isso que conseguiu vir na sua santidade, em toda a sua glória no tempo de Jesus Cristo. Se ele fosse um espírito qualquer, não seria visível, até ao ponto de Pedro conseguir lhe ver. Porque nós conhecemos bem que quem pode se transfigurar em um ser humano é só um anjo. Anjo pode se transfigurar em um homem. Então, sendo um espírito qualquer, não pode tomar uma carne humana. É por isso que Jesus Cristo, quando ressuscitou, entregou a sua mão aos seus discípulos, que vejam que sou eu mesmo, pode me tocar. Por quê? Porque os espíritos não têm alma como assim, não têm carne que se toca assim. Os discípulos tocaram em Jesus Cristo e confirmaram que na verdade é pessoa. Então, este era o meu palpite sobre essas 3 perguntas que saíram dos 3 versículos. Eu espero que você tenha gostado. Se tens aí um amigo que tinha também essa dúvida, pode marcar ele aí. Se você também tinha essa dúvida, então fique com essa resposta. Se essa resposta não te contenta, você pode comentar para me mostrar qual é a resposta mais plausível, que te convence mais. Mas resumindo, para mim, Moisés não apodreceu. Ele morreu e Deus, através do seu anjo, o ressuscitou. Morrer, não vamos negar, Moisés morreu. Lá no topo da montanha, depois de ser mostrada a terra prometida, morreu aí. Ele não morreu porque estava doente ou porque estava na velhice, não. Ele estava em forma. Foi o próprio Deus que tinha que limitar a vida dele aí. A vida carnal dele aqui nesta terra tinha que terminar aí, depois de ver aquela terra prometida. Daí em frente já tinha que seguir outro rumo. Então o próprio Deus é que lhe tirou a vida logo aí em cima daquela montanha. Só que quando o diabo Satanás queria se apoderar daquele corpo para levá-lo para o inferno, o próprio Deus é que manda o seu arcanjo Miguel para contentar com o diabo Satanás, para poder recuperar aquele corpo, para levar na sua santidade. Logo no momento em que o arcanjo Miguel levou aquele corpo, logo o ressuscitou. Então essa é a conclusão que eu tenho. E é por isso que Moisés ultimamente saiu na época de Jesus Cristo, em toda a sua santidade, em toda a sua glória, falando com Jesus Cristo, falando de últimos dias de Jesus Cristo. É porque ele está vivo, ele foi ressuscitado. Então tem outros que defendem que o diabo Satanás estava a lutar com o arcanjo por causa do corpo de Moisés, porque se aquele corpo ficasse aí, as pessoas iam idolatrar a Moisés, iam adorar a Moisés, iam fazer imagens de escultura de Moisés como adoração. Isso não tem nada a ver, no meu entender, porque mesmo assim que não se viu a sua sepultura. Se as pessoas quisessem fazer imagens de Moisés e adorar, poderiam, porque as pessoas conheceram quem foi Moisés e prantearam por 30 dias. Se fizeram isso porque respeitaram e entenderam a importância que Moisés teve. Então, se era para lembrar Moisés como o seu próprio Deus, eles iam fazer imagem de escultura de Moisés. Mas se não fizeram isso, não é porque não viram a sepultura de Moisés. Até se não viram a sepultura de Moisés, seria um motivo a mais para eles adorarem Moisés, porque ele não morreu. Eles iam considerar Moisés como Deus. Então não tem nada a ver com isso que queriam, se eles não contentassem o corpo, então as pessoas iam esculpir a imagem de Moisés e adorar a imagem de Moisés. Não tem nada a ver. Não sei, mas não tem nada a ver. A prova básica e segura que eu digo é esta, que se eles estavam a lutar sobre o corpo de Moisés, é porque o diabo Satanás queria o corpo de Moisés para o inferno, porque para o diabo Satanás ele conhecia Moisés como um pecador também. Então não tinha o direito de ter a salvação Moisés, porque era um pecador. Então queria levar para ele castigar. Tudo
estou a dizer de corpo, da vida de Moisés. Falo do espírito, da carne, que era para levar tudo aquilo para o inferno. Então Deus não admitiu isso. Desta vez, foi admitido na história de Jó, mas desta vez, na história de Moisés, não admitiu. Teve que o abradar para não levar em diante esse pensamento e conseguiu recuperar aquele corpo para sua própria glória. Este é o meu pensamento. Você está livre de comentar para me ensinar também o que você entende sobre esse assunto e sobre outros assuntos. Então, para hoje eu fico por aqui. No próximo vídeo eu irei te falar sobre as 10 ressurreições que estão escritas na Bíblia. Em que momento aconteceram, quem foram as pessoas que foram ressuscitadas, o que aconteceram com eles depois. E dentre eles, quem foi o maior, quem não morreu de vez, não morreu de novo. O que houve para as pessoas serem ressuscitadas, qual era a sua relevância, qual foi a história. Vou te contar sobre isso. E digo-te que nessa lista das 10 ressurreições não consta o nome de Moisés. A conclusão de que Moisés foi ressuscitado é segundo isso que eu acabei de explicar. Não está bem escrito na Bíblia que Moisés foi ressuscitado, mas Moisés apareceu em toda a sua glória vivo, juntamente com Elias, falando com Jesus Cristo. Isso é uma prova de que ele não morreu, mas sim foi ressuscitado. Morreu, mas foi ressuscitado. Então é isto. Para além das 10 ressurreições, nos próximos vídeos irei te falar sobre outros assuntos, vários assuntos, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre assuntos sociais e muito mais. Então, eu te agradeço se você esteve do meu lado até agora. Foi um enorme prazer falar contigo. Então, eu me dispenso por aqui, na esperança de a gente se ver no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E antes, me desculpe pelo este vídeo que está aí no fundo. Eu sei que é um vídeo que não trata de coisas religiosas, me perdoe mesmo. É só para mostrar a nossa cultura africana. Então me perdoem e ignorem, não é? Ignorem. Não podem criarem tumultos, né? Falarem muita coisa, está a falar coisa de Deus e depois está a pôr coisas assim do mundo. Não tem muito nada a ver, é só para mostrar a nossa cultura. É muito bom. Não é isso que vai fazer você se desviar do caminho, não é? Então tenha sempre o seu Deus no seu coração. Veja o que acontece no mundo, mas não se convença, não entre. Só apenas veja e ignore. Você vai assistindo só. Então se você querer assistir e imitar também fazer essas coisas, então você estará a sair do seu caminho. Então, tchau, falei muito, a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. É a nossa cultura.